Nesta noite é com uma imensa alegria que nós estamos aqui reunidos e hoje, irmão, irmã, você que está aqui, nós viemos aqui com um propósito hoje. Viemos aqui tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas. Nós sabemos da importância que o nosso Deus dá para a alma de um ser humano e nós entendemos que existem momentos nas nossas vidas em que a gente se pega perguntando, fazendo perguntas que nós não encontramos respostas. E a maioria das vezes, quando nós estamos fazendo essas perguntas profundas ao ponto de não obtermos respostas ou pelo fato de não conhecermos a nós mesmos, nós às vezes ficamos desanimados, ficamos abatidos, ficamos até mesmo doentes e não sabemos a causa de tudo isso. E pensando nisso, levando em consideração essa série de acontecimentos, a gente percebe que existe uma dor além da dor física, aquela dor que você sente quando você se machuca, aquela dor que você sente quando você bate, quando você leva ali uma trombada e você sente aquela dor física. Existe uma dor mais profunda que essa. Há um pensador que diz que a dor da alma, ela é mais profunda, ela é mais forte que a dor física. Se ela é mais forte, se ela é mais profunda, nós vamos descobrir isso hoje. Mas uma coisa é certa, nós não podemos ignorar essas dores, nós não podemos ignorar esses sintomas. E para isso, hoje, para nossa alegria, também está aqui conosco algumas pessoas que atenderam ao nosso convite e eu quero começar a apresentar primeiro as damas. Está aqui conosco a psicóloga Camila e eu gostaria que você se apresentasse nesse momento e então logo darei sequência nos demais, apresentando os demais. Liga para lá, embaixo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite para quem está nos acompanhando, né, pela internet. Então, meu nome é Camila, sou psicóloga clínica, sou formada há 6 anos, atuo há 5 e trabalho dentro de uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental, na qual estou me especializando, né, muito bem, nesse momento. Muito bem. Nosso amigo Fernando também está por aqui. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho dele, do momento em que ele está vivendo, onde ele está, como ele está atuando na sua área profissional. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Acredito que todos que estão aqui me conhecem da igreja, né? O Nando, filho do maestro Moisés, o menino que canta nos grupos da igreja. E hoje eu estou tendo uma das primeiras oportunidades de estar aqui falando um pouco mais sobre a minha profissão, né? Sou psicólogo, formado pelo Centro Universitário Integrado, sou especialista em gestão de pessoas e atuo na clínica também pela abordagem fenomenológico-existencial. Então, hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco de como é o nosso mundo, né? O nosso dia a dia profissional, nosso ambiente no mercado de trabalho. E espero que contribuir com todos nesta noite. Sem dúvida vai contribuir e nós hoje, a intenção dessa imersão hoje é nós termos acesso a uma visão profissional, inteiramente profissional deste tema, dessa temática sobre a dor da alma. Tenho certeza que os nobres, eles atendem situações ligadas a isso, ligadas a esse tema. E nós, às vezes, não nos despertamos a pensar que, além de uma visão espiritual, de um tratamento espiritual, nós temos também uma abordagem natural, profissional. E, às vezes, nós nos atentamos para isso. Então, por este motivo, nós trouxemos eles aqui. Eu quero já agradecer por terem atendido o nosso convite e compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento. Também sempre está conosco, nos acompanhando, e hoje estará falando também debaixo de uma visão espiritual, pastoral, o pastor Ruminig, que para nós é uma alegria sempre tê-lo aqui nessas imersões. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Uma alegria sempre estar aqui nessas terças-feiras de imersão.
É sempre um honroso convite estar ao lado do pastor Anderson aqui. Hoje eu estou muito feliz em poder ouvir e aprender com os nossos psicólogos da igreja, né? E eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje e todo o conhecimento científico que eles têm vai trazer respostas que todos nós precisamos ouvir. Estou ansioso para todo o conteúdo que nós vamos tratar aqui agora. Muito bem, muito bem. Essa é a intenção, nós entendermos que existem coisas, existem situações que estão ao nosso alcance, existem dores que nós estamos sentindo, que nós já poderíamos estar vivendo sem elas, simples assim, mas às vezes pela nossa religiosidade, nós tardamos a resposta, nós tardamos então aquela cura para a dor na alma. E para nós introduzirmos este assunto, eu quero aqui então fazer uma leitura bíblica com vocês e logo após também ler um relato de uma fala de uma médica geriatra. Nesta noite eu achei muito importante, muito interessante a forma como ela trata esse assunto. É uma médica que atende pessoas idosas e ao longo da sua carreira ela percebeu algumas coisas muito interessantes que a gente pode estar passando ou quem sabe ainda vai passar. O texto que eu quero ler com vocês está lá nos Salmos de número 42 e o verso 11. O salmista, ele vai falar algo sobre a alma, e é justamente com este pensamento, com essa visão, que nós introduziremos então este assunto. Salmos 42, o verso 11, o texto vai dizer: por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Esse é o texto que nós queremos fazer menção. E agora sim, a fala dessa médica começa da seguinte maneira: a dor da alma. E ela começa dizendo o seguinte: quando a dor vem da alma, quando ainda era acadêmica, ouvi de um professor algo que eu nunca esqueci. Quando tudo dói, a dor não é física. Talvez eu não tenha dimensionado naquele instante a grandeza desse diálogo. Hoje, geriatra, vivenciando diariamente a rotina dos meus pacientes, vejo o quanto esse olhar me abriu para compreender cada um que chega com dores por todo o corpo, muitas vezes não sabendo nem por onde começar ou sequer explicar como acontece. Ouço com atenção as queixas de dores de cabeça, no estômago, musculares, ósseas, palpitações, náuseas, coceiras. Depois faço apenas uma pergunta: o que está realmente acontecendo com você? Após um minuto de hesitação e até espanto, a maioria cai num choro convulso e doloroso. Deixo o choro libertador acontecer e então, no lugar das queixas álgicas, ouço o término de relações, perda de pessoas queridas, problemas financeiros, medos, angústias e ansiedades. Novamente, lembro-me da frase: quando tudo dói, a dor não é física. Não é, a dor é na alma. Tudo que nos faz mal e guardamos por um mecanismo de defesa vai sair de alguma forma, muitas vezes em forma de doença. É nosso corpo físico gritando pelo resgate da nossa alma, é nosso corpo nos confrontando como o nosso eu, é nosso corpo nos mostrando o que não vai bem, é nosso corpo dizendo: olhe para você. Às vezes é difícil compreender e até acreditar nisso. Normal, estamos tão mentais, tão obcecados pela objetividade, que só mesmo adoecendo, doendo, machucando, é que vamos parar para valorizar nossas sensações e nos perceber. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer adoecer, todo mundo teme se machucar. Alertas, quantos alertas nosso corpo precisa nos enviar
para olharmos para Ele. De verdade, sejamos mais atentos, gentis e cuidadosos com o nosso corpo. Sejamos mais atentos, generosos e amorosos com a nossa alma. Toda dor é real, toda dor é tratável. Todo corpo deve ser templo, toda alma deve ser leve. Essa fala é da doutora Roberta França, médica geriatra. É alguém que, com o passar do tempo, atendendo pessoas, recebendo pessoas no seu consultório, percebeu que na maioria das vezes, a raiz da dor, o motivo daquela dor, ou quem sabe todos os argumentos tentando justificar uma dor, não era na verdade aquilo que a pessoa estava falando, não era a causa que a pessoa estava diagnosticando. Muito pelo contrário, era uma causa muito mais profunda. E é justamente situações assim que nós também estamos nos deparando, e às vezes a gente fica muito bom em argumentar, em querer justificar o porquê disso. Eu estou assim por causa disso. E nesse exercício de tudo querer justificar, tudo querer arrumar uma explicação lógica, nós vamos nos abortando, nós vamos nos machucando cada vez mais. Então é exatamente para isso que nós estamos aqui, para pensarmos diferente, imergirmos na palavra de Deus, entendermos que Deus Ele deu sabedoria, Deus deu entendimento a pessoas para nos tratar. Mas entenda uma coisa, só é possível tratar quem se deixa ser tratado. Então eu gostaria, com esta introdução, começar a ouvir os nossos convidados hoje aqui. E com base nesse texto, com base nessa fala, será que existe alguma dor afligindo a minha alma? Como que eu sei disso, Camila? Como que você tem lidado com situações assim, ao longo desses 5 anos, atendendo pessoas? O que você tem notado quando se fala desse assunto? As pessoas, inclusive, elas trazem exatamente essa fala, né? Quando elas chegam até mim. É uma dor que eu não sei onde está, né? Eu tomo, às vezes já está medicada, medicações fortíssimas, mas eu não sei onde está. E o que é interessante hoje em dia também, o que eu recebo muitos pacientes de psiquiatras, que eles falam, olha, aqui nós vamos medicar os sintomas, mas da onde veio, aonde se originou todos esses problemas, toda essa dor, é lá, né, eles mandam para terapia e tudo mais. E é aí que eles vêm até mim e eles começam a relatar. Quando são pessoas, já são adultos, eles já trazem, claro que vai daqui para o passado, né, do presente para o passado. Vem trazendo várias situações, né, o que está sentindo, e ali nós vamos questionando, né, para identificar onde veio, de onde que começou tudo aquilo. Camila, e assim, eu achei muito interessante a fala dessa doutora, porque ela diz que todas as pessoas já vêm com um mecanismo de defesa. Sim. É perceptível as pessoas tentando se defender ou tentando argumentar sobre aquilo? Sim. Nem todos chegam no psicólogo preparados, né, para o que eles vão ali enfrentar. Às vezes eles chegam e falam, não, é uma conversa só aqui, ela vai me falar o que fazer. Não é bem assim, né? Quando nós começamos, e é como se fosse uma cebola, né? Vai tirando as camadas. Muitos, inclusive, dão um tempo, fogem da terapia, depois voltam, porque realmente é doloroso, né? Confrontou. Chegou naquele ponto que, nossa, foi isso, aqui que começou, né? Muitos nem lembram aonde começou, aonde iniciou. E quando chega naquele ponto, né, eles realmente não sabem, alguns fogem. Então, existe muita resistência. Por isso que até quando perguntam, quanto tempo, né, eu ficarei em terapia? Não tem um tempo determinado. Não, cada um tem o seu tempo. Legal. Porque, né, conforme nós formos tirando essas camadas, né, a pessoa vai trazendo as suas questões, vai confrontando as suas situações, e é a partir daí que nós vamos conseguir, né, normalmente, esse atendimento,
o que você tem visto? Se você pudesse fazer uma média, as pessoas já chegam logo falando, ou você tem que começar a instigar a pessoa a falar, confrontar de repente com perguntas, comparar as respostas? Como que você faz isso? Eles chegam falando, mas não é exatamente, claro, aquilo ali é uma das situações, é só a tampa, só o que está ali já no limite. Tudo que está abaixo daquilo é com o tempo, né, que eles vão trazendo. Tem situações, tem assuntos que, a partir do comportamento, das respostas que eles vão trazendo, né? Claro que nós temos que instigar, sim. Respeitando também o limite, porque não tem como eu chegar ali com tudo, né? Já, olha, isso aqui, aconteceu isso com você? Ele vai fugir. Não é bem assim, né? Tem todo um manejo com essa pessoa. Né? Então, tem assuntos que são, sim, mais difíceis, por mais que, apesar ali dos primeiros atendimentos, nós já conseguimos identificar, mas ele ainda não está pronto, ela ainda não está pronta para trazer à tona, para falar sobre aquilo, para nós nos aprofundarmos. Então, normalmente, você já consegue diagnosticar onde é a origem do problema, mas você não entra nesse problema logo de cara. Não, algumas situações, né? Você não é nem diagnosticar, você vai costurando, né? Você vai entendendo ali, montando um quebra-cabeça, né? Os psicólogos, eles praticamente montam um quebra-cabeça, vem uma pecinha aqui, uma peça ali, então nós vamos montando, e a partir daí vai se construindo possibilidades. Né? Legal. E você vai trabalhando em cima disso. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir o Nando um pouquinho falando sobre isso. Nando, quando a pessoa chega dizendo a você assim, olha, eu tenho uma sensação de que isso nunca vai passar, de que essa situação nunca vai terminar, é uma dor que já vem tirando a possibilidade da pessoa olhar para o futuro e enxergar, quem sabe, nesse túnel escuro, uma luz. Eu acredito que isso deva ser comum ou até mesmo natural nos atendimentos, mas normalmente em situações assim, como que você aborda essa pessoa? Como que começa? Porque eu acredito que cada pessoa tem uma maneira, tem uma didática para abordar situações. E nós trouxemos dois justamente para isso, para entender uma visão, quem sabe até feminina, uma visão masculina. Eu acredito que há uma diferença. Eu acredito que há uma diferença. Nando, como que você lida com isso? Na verdade, a psicologia, né, o curso de graduação de psicologia, a gente sai formado em psicologia, e aí, para aqueles que atuam na área clínica, ele vai se especializar em uma determinada abordagem teórica. A dela é a TCC, a minha é a fenomenológica existencial. Esta abordagem, ela tem um método de trabalho. Legal. É um método científico, validado e que é comprovado, ou seja, ele é aplicável, é um método aplicável a todos. E esse manejo, que a gente chama de manejo clínico, ele é específico de cada abordagem, né? Então, assim, quando o paciente ele chega até nós, a gente começa a fazer investigações, né? E aí, o que a Camila acabou falando ali, no meu caso, na minha experiência clínica, é subjetivo. A questão do falar do paciente. Pode ser pacientes que conseguem expressar isso em palavras, tem paciente que não vai conseguir falar de primeiro momento. Então, o que nós, dentro da abordagem clínica, isso daí é de uma forma geral, tá? A gente tem dois conceitos importantes, que é a relação terapêutica, que é a relação construída de confiança entre o atendido e o psicólogo, o profissional, né? Para fazer isso, relação é construção, então a gente tem que construir a partir de um vínculo de confiança. Este paciente, para que ele se sinta seguro e comece a relatar aquilo que é necessário para o entendimento do caso, ele precisa se sentir seguro. Então, no ambiente terapêutico, o sigilo das informações, isso precisa ser enfatizado o tempo todo, né? Precisa ser ético, profissional, não expor aquelas informações para ninguém.
E a sala de atendimentos, ela é preparada para isso. Então, assim, as paredes, elas são revestidas. O máximo que esse paciente vai ouvir é o barulho do relógio batendo, martelando na cabeça dele, que aquilo ali toma uma proporção enorme. Até o silêncio é importante para nós. Então, na investigação deste caso, né, vai depender da pessoa que eu estou atendendo. Tem pessoas que vai chegar ali e a primeira pergunta, né, que eu posso fazer para determinado paciente é: por quais motivos que te trouxe até aqui? Essa seria uma primeira pergunta. Talvez a única. Na minha abordagem é a única. A gente não tem uma entrevista estruturada ou semi-estruturada. A gente pergunta: por quais motivos que você está aqui? O que te faz buscar por um psicólogo hoje? Certo? E aí ele vai falando. Se ele for mais objetivo, se ele não tiver uma dificuldade de conversar, você mais uma vez começa a construção do vínculo. Me fala de forma geral, né? Tá tudo bem? Me explica como que é a sua rotina. E aí, a partir de... Às vezes você vai jogar o anzol lá longe e vem afunilando, vem buscando, né, as informações. Então, a primeira abordagem, no caso, né, respondendo a tua pergunta, é estabelecer um vínculo de confiança a fim de construir essa relação terapêutica e aí, sim, começar sendo investigado. E dentro do que a Camila já conversou e falou aqui, a gente nunca vai afirmar algo, diagnosticar. Se a gente inferir se a gente tiver uma suposição daquilo que ele está falando, a gente pode perguntar, mas nunca afirmar. As respostas sempre é do paciente. Ele sabe onde está a dor dele. E a gente considera... Responsabilizando ele, então... Ele é responsável totalmente pelo seu processo de atendimento. Muito legal. Muito legal. Eu acredito que é isso. Sim. Eu acho muito interessante, e eu comecei exatamente com essa pergunta, porque para a gente entender como tudo começa, como tudo inicia, e a gente tem uma certa dificuldade de entender essa necessidade de ter alguém para se conversar, ter alguém para dialogar, ter alguém de confiança para conversar. Obviamente que a minha fala é baseada na palavra de Deus, isso não tem dúvida, mas eu vejo já Deus logo no início da humanidade vendo que havia uma necessidade. Tanto quando ele olha, né, para o homem, ele diz: não é bom que viva só. E com base nessa fala do próprio Deus, qual é o risco, Camila, de uma pessoa ser introspectiva, uma pessoa fechada, uma pessoa com seus muros de defesas erguidos, levantados? Quais são os riscos? Bom, quando uma pessoa ela não consegue, né, se abrir, se expressar, com alguma pessoa, seja amigo, um familiar, aquilo ali vai acumulando, né? Vai acumulando e uma hora isso transborda. Seja através de uma doença física, que até o texto que você citou, né, o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que elas se iniciam em questões emocionais, né, em situações que o paciente vivenciou e tal, e elas vão se manifestando de alguma forma, seja por maior probabilidade, né, no organismo. Então, de alguma forma, isso virá à tona. Qual é o risco? O que eu atendo, assim, quando chegam até mim e são pessoas, são os pacientes que nós temos que ter um manejo mais sensível ainda, né, com essas pessoas, porque eles são mais silenciosos. Como o Nando falou, nem todos vão conseguir falar, mesmo que vá até um psicólogo. Eles não conseguem, alguns. Então, você tem que ter... Na minha abordagem, nós usamos muitas técnicas, né? Eu não tenho um roteiro preparado de perguntas, porque eu não sou engessada também na abordagem. Mas tem as técnicas, e quando eu percebo, né, essa dificuldade, eu posso aplicar de alguma forma.
Tem a técnica dos desenhos também, né? Legal. É mais subjetivo, então eu também trago, né, nesse atendimento. E tem pessoas que se expressam assim. Trabalho muito com a escrita terapêutica, então elas conseguem se expressar ali também. E quando elas trazem essas cartas, né, nós lemos juntos ali, peço a permissão, posso ler aqui com você e tal, e nós vamos trabalhando ali. Então, assim, qual que é o risco? Essas pessoas, não a maioria, mas assim, um certo número, são as pessoas que elas começam a automutilação, né? Porque o que eles trazem disso? É uma dor tão intensa, eu não consigo, ninguém me entende, então eu quero sentir uma dor física para eu desligar da dor que eu não consigo. Sabe que tem uma dor maior. Sim, é o que eles relatam, eles verbalizam, né? Para mim, já verbalizaram isso. E eles, né? Então, quando você questiona, eles falam, é que eu preciso focar em outra coisa. Então, eu vou na dor física, para eu esquecer essa dor. Que eu não tem remédio, não tem nada que acalme, que pare, né? Que me cede para isso. Muito bom, muito bom. O pastor Rumenig, ele também atende pessoas. É procurado para esses atendimentos pastorais. E ao longo desses anos, quando se trata desta situação, e a gente tem o entendimento que a ajuda de um profissional é muito válida. E nessas abordagens, como que você começa? Isso é muito bom essa palavra sua, porque nessa noite aqui, eu queria muito que nós saíssemos daqui, e aqueles que nos assistem hoje, e quem vai assistir os cortes, depois os vídeos no YouTube, entendessem até que limite vai o tratamento espiritual, e até que limite, ou até que momento um líder espiritual tem que olhar para o membro e dizer: você precisa de ajuda profissional, porque nem tudo é demônio, porque nem tudo é espiritual, e porque muitas vezes, muitos de nós do ministério não estamos preparados para algumas situações. Então a pessoa vai fazer um atendimento pastoral, eles, não, mas eu fiz a teologia, não, a psicologia pastoral do IBADEP, então eu estou apto a fazer atendimentos. Até que ponto nós estamos aptos, ou até que ponto eu tenho que ter a humildade de olhar e dizer o seguinte: eu vou te indicar para um bom profissional, eu vou continuar te acompanhando como seu pastor, eu vou continuar orando e ajudando a sua casa, mas tem alguém que vai poder te ajudar mais que eu. Porque, como eu disse, nem tudo é demônio. A maioria das pessoas que procuram a gente, quando já estão num alto grau de depressão, vou dar um exemplo: o marido procurou porque a esposa está trancada no quarto escuro e não quer tomar banho e não quer sair, e ele diz: a minha esposa, pastor, está com um demônio, queria muito que o senhor fosse lá para expulsar. E a gente chega, e ao chegar você já vê que não é espiritual aquilo precisa de uma ajuda profissional. Então eu até queria devolver a pergunta: qual é esse limite? Até onde eu espiritualmente vou? Em qual ponto um pastor tem que olhar e dizer: olha, eu vou te indicar para um profissional? Porque a gente acaba, irmãos, espiritualizando tudo num extremo. E muitas vezes uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, por que não talvez um acompanhamento mais profundo? E já deixando uma outra pergunta, eu acredito que todos aqui dentro hoje já passaram ou passam por uma dor na alma, né? A Bíblia diz que a alma é responsável pelas ações, pelas emoções. Então a alma chora, a alma geme, a alma dói, né? E eu brincava com alguém esses dias falando de terapia com a minha esposa, e a gente brincava e dizia: todo mundo precisava ser atendido, e os profissionais precisavam atender um ao outro. Porque a gente precisa de pessoas, a gente foi criado, né, para isso, e a gente vai realmente se fechando. Você vê, como você citou, o profeta Elias. O homem acaba de matar 800 e poucos profetas, ele acaba de fazer descer fogo no céu com uma oração. Ele enfrentou o exército de Baal, e ele recebe uma palavra. Ele recebe uma palavra, só que aquela palavra era o gatilho que ele precisava. E quando esse gatilho foi acionado, ele foi se esconder.
Ele foi se esconder dentro de uma caverna, um homem que falava e Deus fazia, um homem carregado de Deus. E eu queria muito que a gente saísse daqui hoje quebrado o preconceito de que depressão é coisa do diabo, depressão é porque a pessoa está endemoniada. Eu já vi pregar isso no púlpito. Que terapia, que psicólogo, é a palavra que é o remédio. Ué, mas que brincadeira é essa? Que Deus deixou então os psicólogos e depois manda a gente pregar que não é para ir até eles. Então o profeta Elias, um homem de Deus, está depressivo na caverna, depressivo ao ponto de pedir a morte. A dor era profunda. A dor da alma dele era insuportável, por um gatilho. E aí a gente olha de fora, e de fora eu digo o quê? Que bobo esse Elias, tem tudo, ouve Deus, Deus manda carne, Deus manda corvo, Deus manda água, Ele dá uma ordem, Deus manda fogo. Para que ficar aí escondido dentro dessa caverna? É só sair, ele é o Elias. Mas só ele sentia a dor da alma dele. É por isso que eu não posso apontar, é por isso que eu não posso julgar, porque a gente pode estar sorrindo aqui, todos nós, nos abraçando, felizes, e quando entrar dentro do carro desaba a chorar, quando liga o chuveiro desaba a chorar, quando as luzes apagam no seu quarto você desaba a chorar, porque a sua alma dói. E um profissional como esse aqui pode ajudar você, pode libertar você. E é claro que eu estou dizendo, nós somos cristãos, nós acreditamos no poder da oração, no poder da palavra, mas ainda bem que Deus deixou tudo isso com a gente. No caso de Elias, lá dentro da caverna, pedindo a morte. Elias tinha a síndrome do sol, eu brinco, a síndrome do sol. Ele pensou que tudo era só em volta dele, que ele era o único. Falou, Deus, só sobrou eu. E agora eu estou aqui para morrer. E a angústia de Elias é que ele pensava assim, vou morrer, acabou. E agora o único profeta, só sobrou eu. Aí Deus fala, rapaz, vou falar uma verdade para você, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Elias começa a ser curado, e se você ler o texto, Elias tem uma sessão terapêutica com o Senhor ali. O Senhor o consulta, o Senhor usa dos seus meios, dos seus métodos, para que Elias saísse de dentro daquela depressão profunda, ao ponto de levantar e caminhar 40 dias. Ele saiu fortalecido. Então essas são as perguntas que eu queria ouvir de vocês, tá bom? A primeira pergunta, faz de novo, por favor, para que o pessoal... A primeira pergunta é, qual é o limite de um pastor? Até que ponto o pastor pode seguir no aconselhamento pastoral, e até que ponto ele tem que olhar para essa pessoa e dizer, você precisa de ajuda de um profissional. Posso dar um exemplo? Sei lá, o marido está batendo na esposa, a pessoa não come há dias, a pessoa está se cortando, e automaticamente, o que você diz quando alguém chega se cortando? Demônio, está possuído, vamos orar. Então, qual é o limite? Em qual momento que um pastor tem que reconhecer? E a igreja com certeza sabe os profissionais que tem, e reconhecer e indicar profissionais para que uma pessoa seja atendida. Antes deles responder, o caso do marido batendo na mulher já é o limite, já é caso de polícia, já não é nem caso de profissional mais. Só fazendo um adendo aqui, porque eu já vi uma situação dessa, e eu falei, olha, se acontecer isso que ela está me falando, que você ameaçou fazer, eu vou lá, eu vou levar o seu caso para a delegacia, porque isso aqui não é caso de demônio, isso aqui é sem vergonhice, essa é a palavra. Mas você entende que existe algo tão religioso e espiritual, que a mulher está apanhando, trata o casal, e a pessoa diz, não, nós vamos orar. Mas foi muito bom exemplo, porque despertou algo aqui. A pessoa diz, não, pastor, é demônio, pode orar que vai manifestar. Se eu orar, vai manifestar em você, que você está endemoniado. Então realmente as pessoas estão perdidas nisso. Então, eu acho que a gente precisa começar a construir essa reflexão, entendendo que existe diferença entre conhecimento e informação, e por vezes nós estamos no tempo da informação, certo? Onde a gente está sendo bombardeado por tudo isso, e muitas vezes a gente tem uma receita de bolo, a gente sabe falar de uma forma generalista sobre tudo, mas aprofundadamente assim já não é bem assim. E quando nós não temos conhecimento a respeito de uma determinada situação de uma maneira
profunda, nós vamos pelo aquilo que nós temos. E aí nós justificamos pelo seu achismo, que não necessariamente seu achismo é uma verdade absoluta. Então, quando eu não tenho... Então você está dizendo que não é todo mundo que tem depressão que tem demônio. Exato. Olha que coisa tremenda. Então, assim, muitas vezes a gente começa... Tem gente que fala, é falta disso, falta daquilo e tal. Deus cura. Para nós, religiosos, sim, nós acreditamos nisso. E se o meu atendido é um ateu e ele não acredita em Deus? O que eu faço? Entende? Faz sentido? Então, assim, a gente vai analisar cada caso a um caso. Nessa situação, né, de um pastor que está atendendo uma pessoa, ele vai ter que ficar atento aos sinais que ela está apresentando, certo? Por quê? Já que a gente entrou na situação da depressão. A depressão, ela tem um desequilíbrio na serotonina, por exemplo, que é o hormônio que a gente chama da felicidade. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, ela não consegue ver o real, a materialidade. Ela vê de forma distorcida, imaginário. O imaginário dessa pessoa está comprometido. O Elias na caverna. Certo? Ele não consegue observar de forma concreta. Então, ele começa a fantasiar, muitas vezes, uma situação ou somente olhar pelo lado negativo. Então, assim, você vai dar conta de falar... Às vezes, a medicação é necessária nesse caso para que ele compreenda até aquilo que você está pregando para ele. Porque, às vezes, tudo aquilo que você está falando, ele já está distorcendo. Já não faz sentido para ele. Já não faz. Ele não consegue absorver aquela informação. Então, o limite seria enxergar os sinais. Quando os sinais ficarem muito evidentes, indicar um profissional, na sua opinião. Exato. Foi muito bom você ter entrado nessa questão dos sinais. Tem uma pergunta que eu deixei anotado aqui. E aproveitando, então, esse momento para a gente falar, na visão de vocês têm liberdade para falar, tá, Camila? Não precisa só ser necessariamente no seu momento, mas... Se vocês pudessem apontar, pelo menos, vamos lá, 3 sinais gritantes. 3 sinais gritantes. Eu ia pedir 5, mas vamos falar de 3, pelo menos. Eu quero instigar vocês ao ponto de vocês jogarem mesmo para fora aquilo que vocês estão habituados a ver e já entendeu, ficou muito claro que se for fazer uma média de todo mundo que já passou por ali, olha, é sempre isso, ou na maioria das vezes é isso. 3 sinais gritantes. Nando, depois a Camila fala. A primeira coisa que a gente precisa compreender dentro da história de vida dessa pessoa que a gente está acompanhando é o quê? A diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é uma emoção natural da condição humana, todos nós sentimos, né? Assim como a raiva, a ira, a ansiedade, isso faz parte da condição humana, é uma emoção. Então, nós sentimos isso daí, você querendo ou não querendo. Certo. Então, o que diferencia aí a tristeza da própria depressão é a frequência, a durabilidade. É uma tristeza constante. Isso está atrapalhando de forma importante a sua vida? Por exemplo, está te atrapalhando de trabalhar, de estudar? Então, isso já são pequenos indícios, né, dentro da rotina daquela pessoa que desperta um alerta. Fala assim, por quais motivos você não está realizando aquilo que é necessário ser feito? Por exemplo, o trabalho, que traz o sustento. Enfim. Entendi. Isso que o Nando falou, né? O primeiro ponto é a mudança nessa rotina, a questão de frequência, né? Atividades que traziam prazer, que a pessoa fazia aquilo com, né, ânimo, não existe mais, é um fardo. Coisas simples, como tomar banho, né? Vestir uma roupa diferente, é um fardo. Levando em consideração a frequência, quanto tempo que isso está acontecendo, né? Não dá para dizer que uma pessoa que ficou sem tomar banho um dia... Não, daí então, é outra coisa o nome. Tá tudo bem, explicado, louvado seja Deus. Deus. Então é a frequência. Tá tudo certo, Maicon, um dia... Isso.
Então, o principal que nós notamos, né, é nesse ponto. Essa mudança na rotina, em atividades que antes traziam prazer e agora já não fazem muito sentido. Aí vem outras questões. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão com picos de choro, por exemplo, e antes não era algo comum. Alguns relatam um pouquinho de perda de memória, mas porque está desatento, na verdade, né? É a desatenção nas atividades que ele está realizando. Ufa. Sim. Fiquei preocupado. Já me deu um negócio. Tem muita coisa aí que pode envolver a desatenção, que pode trazer, né? Deixar claro isso. Mas tem a frequência, em que, né? Em qual atividade, como que isso está acontecendo. É o principal. Muito bem. Né? Posso fazer um adendo sobre aquilo que vocês estavam conversando aqui agora? Nós, na nossa atividade profissional, eu comentei aqui sobre a relação terapêutica, sobre o vínculo e sobre o sigilo ético das informações. Quando nós, em ambiente de trabalho, aparece uma situação como essa é uma das únicas oportunidades que há uma quebra de sigilo, certo? No caso de violência contra a mulher, por exemplo, a gente não precisa nem notificar. A gente tem uma ficha do SINAM, onde a gente vai preencher esses dados. Isso é importantíssimo, porque, para além, né, de um fato comprovado, obviamente, nessa situação você tem que entrar com polícia mesmo, sabe? Mas é importante o psicólogo fazer esse preenchimento dessa ficha do SINAM, porque isso vai implicar na visão política, trazer políticas públicas para aquela cidade. Isso indica que naquele determinado município tem foco daquele determinado crime, e isso faz com que melhore o ambiente para todos, porque se tem um foco ali, aí vem políticas públicas, vem renda do governo federal, e ali vai instituindo projetos para acolhimento dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Muito, muito bom. Você falou de sigilo, né? Sigilo, pessoalidade, criar o vínculo. Dá uma olhada aqui, vocês dois. Então, todos nós aqui vemos vocês hoje como profissionais, e quais dessas pessoas aqui dentro hoje podem procurar vocês para ser atendidos? Qual é esse limite? Então, eu sou do ciclo de oração junto com a irmã Camila. A irmã Camila pode me atender? Eu sou da mocidade junto com o Fernando. Ele pode me atender? Tudo que eu falar para ele lá, vai ficar lá ou não? Se o vínculo fora do profissional for muito grande, você indica outro profissional? Como isso funciona? Essas coisas que foram tratadas agora. A questão, né, do vínculo, o que nós não atendemos? Familiares, amigos próximos, né, pessoas do nosso convívio. Por exemplo, tem uma irmã no círculo de oração, procura atendimento comigo. Eu vejo com essa irmã como que ela irá se sentir, né? Posso até ter uma conversa explicando como funciona, mas como ela vai se sentir em relação a ser atendida por mim, né? Porque questão de sigilo, isso é algo assim que é a nossa bandeira, é algo que nós não quebramos mesmo só nesses casos que o Fernando falou, né? Então, mas eu me preocupo mais em como ela vai se sentir em ser atendida por mim, né? Então eu converso, explico e tudo, aí cabe a ela decidir. Sim, indicamos para outros. Tá? Isso que ela falou é importante. A pessoa que está em sofrimento psicológico, ela nunca pode ficar desassistida. Então, não é porque eu não posso atendê-la que ela vai ficar sem atendimento, né? Então, assim, você pode perguntar se ela tem condições de pagar, você pode indicar um profissional da sua confiança. Se não é o caso, tem a rede pública, tem o CAPS, tem todas as vias legais, tem clínicas escolas aqui em Campo Mourão, que vai atender de forma gratuita e vai atender a necessidade. Sobre a questão do sigilo das informações, assim como a palavra é regida por princípios, nós temos um código de ética a cumprir, e isso é um princípio fundamental do Código de Ética. Então, a gente é vedado, está escrito desta forma, é vedado ao psicólogo
atender familiares e amigos, até porque isso influencia demais, inclusive, na minha visão do caso, porque todos nós temos os nossos critérios, nossos conceitos, nossos preconceitos, e isso não é bom, não é saudável para o caso. Às vezes, aquilo que eu acho, aquela minha interpretação, não é verdadeira no ponto de vista do paciente. Então, para nós, isso não é válido, não é vedado para nós essa questão. Então, não tem como não misturar, porque eu também sou uma pessoa. Então, não tem mesmo como a gente atender um conhecido. Muito bem. Daqui a pouquinho nós já vamos abrir para perguntas. Então, se alguém tiver pergunta, já levanta a mão, para que a gente possa, já para que um dos nossos diáconos leve o microfone até você. E eu também gostaria de entrar em um assunto que eu acredito ser de extrema importância para esse momento, visto que eu percebo, baseado em atendimentos também, que uma das principais causas que impede as pessoas de procurar um profissional, ou até mesmo de se libertar de uma dor, ou ser curado daquela dor forte, aquela dor maior, né? A dor na alma é o medo, Eu percebo que as pessoas, elas têm medo. Em uma conversa longa, você começa a perceber que o ser humano, por mais que ele procure passar uma imagem de que está tudo bem, de que ele é forte ou ela é forte, eu percebo que o ser humano, ele tem muito medo. E falando em medo, como vocês abordam isso? Porque o medo, ele é notório, às vezes compromete alguém, às vezes envolve pessoas. Como abordar isso? E se você pudesse dar um conselho hoje aqui, para pessoas que têm medo de enfrentar um problema, porque eu percebo que a nossa vida, se eu pudesse dizer dessa forma, ela é como um ciclo, e se eu tenho um problema aqui, eu não resolvo esse problema, a minha vida vai dar essa volta, e daqui a pouco eu posso estar em outro lugar, eu posso estar em outro ambiente, posso estar com outras pessoas, mas olha que incrível, olha que interessante, vai acontecer um problema muito semelhante, que vai despertar aquilo que aconteceu lá atrás, vai despertar uma lembrança, e é exatamente nesse momento que acontece o quê? A pessoa vai se fechar novamente. Como tratar isso? E se vocês pudessem dar um conselho como profissionais, para pessoas que têm medo de resolver o problema, que conselho seria? Primeiramente, o medo, ele entra dentro dessa questão da emoção e dos sentimentos. Então, assim, qual que é o significado que determinada pessoa dá para o medo? Qual que é o... né? A gente até muitas vezes faz o trabalho de dar nome aos seus medos, certo? Então, a gente precisa identificar isso. Mas, muito medo, muitas vezes está sendo velado, a gente está chamando de medo algo que é preconceito. Então, assim, esse ambiente, por exemplo, aqui, serve para desconstrução de ideias, né, de preconceitos, por exemplo, porque existe uma discussão científica entre o que é normal e o que é patológico. Muitas vezes aquilo que talvez aqui, numa construção de regras para a maioria, aquele que é desviante, aquela regra é considerado como talvez o louco ou o não normal, né? Nem sempre a maioria está certa, entende? Então, assim, só que para aquela comunidade, aquela pessoa que está destoando, talvez seja considerado aí como um louco. Então, assim, por muito tempo, ao longo da sociedade, foi construída uma ideia equivocada de não procurar ajuda psicológica por preconceito. Lá se amigos meus descobrirem que eu vou no psicólogo, eles vão me chamar de doido, de louco, né? Então, assim, entendi. Eu pergunto para vocês, o que é loucura? Quem que não tem um pouco de loucura? Camila. Essa questão, né? Pegando um gancho em o que o Nando falou, né? Sobre, só vai ao psicólogo quem é louco.
muitas vezes vem isso da família mesmo, né? A família, eles não falam, olha, não fala, eu já atendi pessoas que não fala para tal parente meu, não fala para tal parente, ou ele não pode saber. Eu deixava claro, né? Claro que não será, essas informações ficarão aqui no sigilo, mas porque ela vai achar que eu sou louco, né? Crianças, eu atendo crianças, eu vim no psicólogo, mas meus coleguinhas estão falando que é porque eu sou louco. Então, assim, realmente é muito importante esse trabalho aqui para desmistificar isso mesmo, né? E esse medo, quantas pessoas chegam também com medo da lavagem cerebral que um psicólogo pode fazer? Não é assim que funciona, né? Nós não temos uma pílula ou palavras mágicas para fazer essa lavagem cerebral, né? Isso não existe. E as pessoas tinham medo de ser algo místico. Elas chegam até, principalmente quando faz parte de alguma religião. Então, elas têm medo de chegar lá e ter algo assim, não, vai mudar a minha mente e eu vou resolver esse problema dessa forma. E não é assim, né? Nós estamos ali, mas é a pessoa que é responsável, como nós já falamos, por todo o processo dela. Então, as decisões também são dela, né? O fechamento daquilo. Um contraponto disso que ela está falando é que hoje a gente está vivendo uma curvatura desse ideal de pensamento. Hoje muitas pessoas acreditam que todos precisam de terapia e não necessariamente, porque aí a gente está tirando a responsabilidade ou o protagonismo da sua própria história. Todos nós temos dificuldades, problemas, né? Trazendo para uma visão religiosa, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, nós passaremos por problemas talvez financeiros, conjugais, de relacionamento, enfim. E tudo isso pode ser um potencial adoecedor. No entanto, a gente, né, trazendo para a perspectiva religiosa, Deus ele deu a capacidade de nós também ir vencendo os nossos próprios dilemas e desafios. Mas há momentos onde você pode estar perturbado pela emoção, pela situação, aí sim é necessário. O psicólogo ele pode te ajudar nesse sentido. Mas nós nunca devemos tirar essa responsabilidade da sua própria conduta. Inclusive, no atendimento, o nosso papel é devolver as rédeas das próprias vidas para esse paciente. Falando do medo, para todos nós que estamos aqui, para as várias pessoas nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmão, se nesse culto de terça, se você pegar o seu celular e compartilhar a live da igreja, não é pecado, é galardão. É verdade, Deus vai colocar aquela pedrinha, sabe o que eles contam? Então, você pode pegar o seu celular e compartilhar a live da igreja. Você que está nos assistindo, compartilha aí também. Então, para todo mundo que está aqui, para quem está nos assistindo, quando acho que nem autodiagnosticar, quando eu tenho que chegar ao ponto de perceber, eu preciso de ajuda. Porque o que acontece, a pessoa vai postergando, ao ponto de, num surto, alguém dizer, psicólogo, vai, ou já manda logo o psiquiatra, você precisa de um remedinho que você não está dormindo. E isso poderia ter sido tratado lá atrás, quando isso começou a acontecer. Aí, contrapondo o que você disse, então, não é todo mundo que precisa de terapia. Então, quando eu vou entender o meu momento? Quando eu vou entender que, olha, era bom eu procurar, se já não é essa máxima de todo mundo, então quem é essa pessoa? Ou quando eu tenho que olhar para mim e falar, sabe que eu precisava de ajuda mesmo? Eu precisava contar esse trauma, essa dor, Então eu queria ouvir de vocês, quando é esse momento? Primeiro que muitos são os motivos que levam uma pessoa a procurar por auxílio psicológico. O psicólogo clínico ele não está ali só para atender patologias. Você pode estar ali para desenvolver uma competência profissional, por exemplo. Então, muitos são os motivos. E um desses motivos é a prevenção. Na minha empresa, a gente já teve psicólogo atendendo toda semana, já teve por vários... Você entende? Então, assim, tem a prevenção. E, às vezes, o custo da prevenção é muito melhor do que o reparo. Das medicações. Certo? Então, assim, quando você... E é isso que é o problema. Por conta da questão do medo, do preconceito, a pessoa só vai buscar quando já não tem mais funcionamento.
e aí tem que precisa de psiquiatra, vai gastar mais com a farmácia, vai gastar mais com a consulta de um médico, que é muito mais caro que de um psicólogo, e mais o psicólogo. Então, assim, já virou um conjunto de ações de saúde. E saúde, falar em saúde hoje, não somente a saúde mental, mas de uma forma geral, pela OMS, é você cuidar-se o tempo todo. Você não precisa chegar no fundo do poço para buscar ajuda. É, na verdade, se perceber, né? Eu sei que é muito difícil, porque na correria do dia a dia, nas atividades do dia a dia, nós nem prestamos atenção em nós, né? Só vai no ritmo, no fluxo ali, né, do dia a dia. Mas como que está teu sono, por exemplo, a tua alimentação, né? Na questão das atividades que você fazia, está perdendo interesse, né? Então, assim, todas essas questões. Tem algo físico ali que está também recorrente. Lembrando que o importante, quando tem algo físico, exclui-se primeiro todas as questões orgânicas, né? Então, por isso que é importante a busca de profissionais. Então, a pessoa começou a sentir pontada no coração, primeiro o cardiologista. Pode ser ansiedade, né? Aí fez Pode os ser no exames do sintoma. cardiologista. Não, cardiologista, se você tiver uma predisposição na sua família, né? Tem um pai, uma mãe que tem essa condição, aí sim, né? Mas pode Fora ser... isso, aperto no peito. Pode ser outras coisas. Pode ser uma angústia ali, momentânea. No outro dia já está melhor. Muito bem. Trazendo para o pastor Rumenig a responsabilidade de responder sobre o medo e falar sobre o medo, a gente sabe que ele recentemente realizou um evento chamado Destravando. E eu acredito que é justamente para tratar pessoas nesse sentido e em vários outros também. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, nessa visão pastoral e nessa visão espiritual, de saber o limite e ser cirúrgico em uma fala e também em uma aplicação. Sim, muito bom. Então, a gente ama pessoas, né? Eu e minha esposa amamos pessoas. A minha esposa estudou psicanálise, já atende, e eu estou estudando. E fora isso, a gente fez alguns cursos e etc. E a gente tem alguns eventos de desbloqueio emocional, alguns eventos que a gente trata o emocional através da Bíblia. O evento que ele diz, que é o Destravando, é um evento de 3 dias de imersão, onde a pessoa vai fazer uma imersão nela mesma, onde, como eles disseram, eu faço sugestões e a pessoa vai escrevendo respostas, ela vai falando em grupos, em pequenos grupos, e ela vai trazendo à tona coisas que os traumas emocionais esconderam. O mandamento do Cristo, um dos maiores mandamentos é: ama o próximo como a ti. Mesmo. Ama o próximo como? A ti mesmo. Estão comigo, irmão? Ama o próximo? Aí vocês são maravilhosos. Então, o mandamento do Cristo não é amar o próximo. O mandamento do Cristo é se amar. O mandamento do Cristo é: ama você primeiro. Porque se você não se ama, você não consegue amar o próximo. E daí entra no que a Camila, no que o Fernando disse. Você olha para o espelho e você já não gosta mais do que você vê. Eu não estou falando só fisicamente, te incomoda. Você não se ama, não quer se cuidar. Então há algum problema, porque esse mandamento do Cristo não pode ser cumprido. Então, no Destravando, a gente trata muito sobre o medo, trata sobre as emoções, e toda a intervenção, ou tudo que a gente cria ali nos 3 dias, é para que a pessoa saia dali. Primeiro, ela quebra o preconceito dela com essa área, porque as pessoas chegam ali e é um evento, e é cobrado, e ela também chega ali com um preconceito terrível, né? A gente tem alguns exercícios, vou citar um, que a gente fala para ela: agora, feche seus olhos, lembra quando você era criança? E o que o religioso diz que isso é? Regressão. Mas se for assim, irmão, tá difícil, porque você não pode se ofilar, você fecha seu olho agora, imagina quando você era criança, lembra daquela comida que a sua mãe fazia? Você acha que isso é uma regressão? Não, é um exercício mental. Talvez trazer à tona algo que passou e que te machucou e que te fez sofrer. Eu tenho uma experiência pontual na minha vida, que foi minha ausência paterna. Eu tive uma ausência paterna muito forte. O meu pai sempre viajou trabalhar e eu ficava sozinho, muito sozinho. Eu não tenho lembranças com meu pai, a não ser as surras. Eu não tenho lembranças boas, rara lembrança. Tem uma lembrança
que quando eu driblei 3 pessoas e fiz um gol no final de um campeonato de futsal, e meu pai vibrava na arquibancada e todo mundo vibrava junto, e eu me lembro de meu pai me colocando a medalha, eu me lembro do meu pai me levando no ombro dele. É essa lembrança que eu tenho. Eu odeio futebol, eu não gosto de futebol, mas na minha adolescência eu comprava revistas do Corinthians para mim ler e decorar, porque o único momento que eu tinha meu pai era domingo, 2 da tarde. Então quando ele chegava, ele tomava o banho dele para assistir o Corinthians, eu sentava e começava: esse goleiro aí parece que vai ser transferido, hein? E ele olhava para mim e dizia: como assim? Eu falei: não, dei uma estudada aí, e é a única hora que eu tinha meu pai. E isso na minha vida, para mim hoje, para mim não tem problema nenhum, né? Cresci, estou aí, estou trabalhando, estou fazendo mais. E um desses eventos, a pessoa conversando com uma outra, fazendo uma intervenção, a gerente levou, é o que ele disse de prevenção, a gerente levou a chefe dela no evento. Por quê? A chefe dela não era a chefe, era a mãe de todo mundo. A pessoa tinha problema com o marido, chegava em casa, não ia trabalhar, ia no escritório chorar. A pessoa pedia dinheiro emprestado, e aí no dia do pagamento falava: você podia não descontar? Ela não descontava. E tudo isso é tratado aonde? No manejo terapêutico, é aqui que isso é tratado. E aí a gerente levou ela lá porque ia falir a empresa, a gerente estava preocupada que ia ficar sem emprego. E esse mentor olhou para ela e disse: então olha para a sua gerente e diz para ela assim: se você não produzir, eu vou te mandar embora. E ela não conseguia falar. Ela chorava e dizia: mas eu não posso, é minha família, eu não posso mandar embora, é minha amiga. Ela disse: não é sua amiga, é sua gerente. Então isso vai ser tratado ali em 3 dias? Não, mas nós vamos começar e depois a pessoa tem que procurar essa ajuda profissional, que é o que a gente diz nos 3 dias. Você precisa continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar buscando. Quando a pessoa está lá, rasgou dentro de mim, e minha esposa estava comigo, e eu comecei a chorar convulsionadamente. Eu tive uma crise de ansiedade, e eu fiquei chorando por umas 2 semanas. Eu chegava no escritório, eu não conseguia trabalhar. Eu ia no canto da minha sala, ficava em posição fetal e chorava. Por quê? Porque eu percebi que durante a minha vida eu fui pai de todo mundo. Eu não tive namoradas, eu era pai delas. Eu já queria pagar as coisas, já começava a comprar tudo. Eu não tive amigos nem sócios, eu era pai deles. Então todo mundo chegava perto de mim, eu bancava, eu dava o cartão. E o filho é assim, que a mãe sabe: me empresta 100? Foi, né? Então para o filho você perdoa. Para o filho você não tem como cortar o laço de sangue. E isso, no meu aniversário, quando a gente estava com a empresa em Louisiana ainda, no meu aniversário, eles não me deram nem feliz aniversário. No dia dos pais, eles fizeram uma festona para mim. E eu tenho uma caneca lá em casa escrita assim: o melhor paitrão do mundo. O melhor paitrão do mundo. E para quebrar esse vínculo, para tratar isso, eu precisei de ajuda profissional. Até o ponto de eu chegar com meu pai, eu me resolver com ele e tudo isso acontecer. Então, procure ajuda se você precisa. Se você está ouvindo isso através da internet, se você está aqui, irmão, ouvindo os sinais que eles estão falando desde o início dessa imersão, procure ajuda, e não importa a sua idade, é sempre bom estar bem consigo mesmo, vencer os medos e ter uma vida como a Bíblia diz, uma vida com abundância. Muito bem, a gente vai então partir para algumas perguntas nesse momento. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Tem alguns irmãos ali que têm pergunta para fazer. Chegou uma pergunta agora aqui no meu WhatsApp, de um irmão dizendo o seguinte: paz do Senhor Jesus. Pastor, estou assistindo aqui, foi colocado em debate sobre a questão: até que ponto o pastor pode chegar a ponto de ver que o problema não é espiritual, mas sim psicológico? Mas e se for o contrário, com o psicólogo? Como o psicólogo deve agir, se ele, como profissional da saúde, abordar algo que é espiritual? Já pode atrelar com... Já manifestou algum demônio lá assim que você foi tratar a pessoa aí? Primeiras damas. Ok. Assim, a questão da crença da pessoa é muito importante, né? Para entender o funcionamento dela. Mas certo, nós não trazemos nada relacionado a isso no processo terapêutico.
né? É a pessoa como um todo. Então, sim, nós precisamos saber sobre o que ela crê, qual é a crença dela, qual a religião, mas nesse ponto. Então, nós não passamos, né? Nós não entramos nesse limite, né? Nós não passamos esse limite, não entramos nesse campo espiritual, né? Como profissionais, não. Seria antiético da nossa parte, inclusive, né? Entrar nesse campo. Entendi. Como eu falei no início da nossa conversa aqui hoje, a psicologia ela é uma ciência, né? A ciência ela tem um método que ela só é aplicada quando ela tem replicação, então, ou seja, quando ela tem validade científica. Então, todas as teorias psicológicas que são validadas cientificamente, independente da visão de mundo do teórico, né, seja TCC, psicanálise comportamental, enfim, a infinidade de teorias que tem, todas elas, ainda que métodos diferentes de atuação, maneiras e visões diferentes de abordar o fenômeno é o mesmo, é o ser humano. Então, assim, todas essas teorias, elas têm condições técnicas, científicas para responder todas as necessidades que aparecem dentro do ambiente terapêutico. Então, isso tem que ficar muito claro que não é que eles não querem, não é que não dá vontade. Olha, fala o seguinte, tem um cu de libertação. Não é que eles não querem, olha, tem uma igreja abençoada ali que quer fazer um bem para sua família. É que pela ética profissional, né, não dá para se fazer esse caminho contrário que o irmão perguntou. Cadê os microfones? Os irmãos vão estar fazendo a pergunta. Cadê os microfones? Pode fazer. Tá lá. Som. O Romininho falou um pouco sobre o destravando, e eu vou entrar numa área um pouco parecida, que é a questão do bloqueio, mas eu vou direcionar a pergunta para vocês, pastores. Existem muitas pessoas que têm um bloqueio paterno, né, devido a uma dor na alma, né? Então eu vou entrar um pouco nesse quesito, mas eu vou puxar um pouco para o lado paternidade entre nós e Deus. E como eu gosto muito da área da adoração, do louvor, existem pessoas que, devido a essa dor na alma, devido a algo que aconteceu que dói demais, eles têm um bloqueio. E esse bloqueio impede de se relacionar com Deus. E eu acredito muito forte que a adoração, que o ato de se prostrar, o ato de adorar, né, que engloba muitas coisas, não é só música, não é só louvor, é o ato de se prostrar e adorar e se comunicar com Deus. Isso influencia muito na vida do cristão, devido a uma dor que realmente aconteceu lá atrás, algo que o machucou. Então, até que ponto isso pode prejudicar um cristão? E até que ponto isso pode influenciar na salvação de um cristão? Muito bom. Essa é a minha pergunta. Olha que legal. Muito bom, duas coisas que ele trouxe. A primeira, o lado espiritual dessa pergunta. Então, eu tenho essa ausência paterna, talvez eu fui órfão, e aí eu cresci, e agora eu sou um ministro de louvor, e a adoração ela vai trazer refrigério para a minha alma. Espiritualmente falando, todo mundo aqui sabe que uma alma ela morre, uma alma ela se perde, ou melhor, uma alma morre. Uma alma ela se perde, ela se entristece quando sim, ela se afasta de Deus, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, quanto mais eu estou em comunhão com Deus, mais feliz está a minha alma, chamando Abba Pai. Agora é muito interessante, e daí eu vou introduzir, vou devolver a pergunta, que é... A pergunta foi direcionada a você. Sim, não, mas daí eu vou concluir. É muito interessante que eu vou introduzir e vou devolver a pergunta. Por quê? Tem que ser quebrado isso, porque realmente, quando eu tenho essa ausência paterna, quando eu tenho esse dilema, isso vai me atrapalhar no convívio, isso vai me atrapalhar na minha vida espiritual, mas aí eu não posso buscar a solução só no lado espiritual. Eu preciso da ajuda profissional também. Eu tenho que buscar também essa ajuda profissional, porque essa ausência precisa ser tratada de alguma forma. Crendo, eu como pastor, vai ser tratada aqui na igreja? Vai, porque o meu Jesus ele cura câncer, o meu Jesus ele cura AIDS, o meu Jesus ele cura tudo. Então ele pode curar a ausência paterna e nos preencher e fazer com que esses traumas, esses bloqueios que a gente tem ao longo da vida por forte impacto emocional ou por repetição sejam curados aqui dentro? Sim, mas buscar é a mesma
é a mesma, falando de saúde, é a mesma máxima de eu tenho a dor e eu peço a oração, mas eu também procuro o médico. E não é que eu não tenho fé, é porque Deus deixou o médico aqui. Então é interessante pensar que sim, Deus é pai de todos, mas se você tem uma ausência de um pai terreno, não é só o espiritual que vai curar você. Você precisa de ajuda profissional. Inclusive, se você perceber, eu tenho bloqueios, eu não consigo lidar, eu não consigo estar com pessoas, ou no meu caso, eu viro pai de todo mundo e eu quero cuidar de todo mundo, eu não quero deixar ninguém sofrer. E isso me trouxe, gente, em um ano, quase 200 mil de prejuízo. Porque eu dava dinheiro para todo mundo que chegava e dava uma chorada e disse, oh meu Deus, não vai sofrer não. Porque eu não queria que a pessoa sentisse a ausência paterna que eu senti. E por muitos momentos, depois que aceitei a Jesus, eu pensei, Deus vai suprir toda a necessidade paterna que eu tive. E isso não foi real. E não que Deus não pode fazer, mas Deus deixou meios e deixou profissionais para isso. Por isso que eu disse devolver a pergunta, porque para complementar, queria ouvir eles dizendo como isso também é tratado no Antes de passar para os profissionais, ainda tem uma pergunta da parte dele ligada a você. Até que ponto isso implica na salvação dele? Desse bloqueio dele? Não, esse bloqueio não implica na sua salvação. Por quê? A minha salvação, aí depende do que você está citando de bloqueio. Vou dar um exemplo. Eu odeio meu pai. Espera aí, implica na sua salvação. Aí não tem jeito. Eu não suporto a minha mãe. Eu não perdoo meu pai pelo que ele fez comigo. Eu não perdoo o meu pai porque ele foi ausente. Então depende do que é esse bloqueio. Mas o meu pai foi ausente e eu fui uma criança que sofreu muito e hoje eu sou triste, hoje eu tenho medo de tudo, hoje... Não, isso não implica. Então depende do nível de bloqueio que nós estamos lidando. Porque assim, uma das coisas que a gente trata muito no Destravando é isso. Então você que foi órfão, você que seu pai te abandonou, você que seu pai separou, e o que acontece com a maioria das pessoas? Ela culpa o pai. Se meu pai tivesse ficado casado com a minha mãe, a minha vida seria diferente, eu não teria sofrido tanto, e etc, 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 etc. Isso a gente trata muito ali, porque a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer, o seu pai fez o melhor que ele podia fazer, com a condição que ele tinha, porque ninguém quer, de forma alguma ele queria o seu mal. Gente que apanhou demais a vida toda e cresce com raiva do pai porque batia demais, apanhou demais, mas era a instrução que seu pai tinha, era o jeito dele educar, era o que foi apresentado a ele naquele ponto. Então agora, se eu cresci com essa mágoa, se eu tenho essa raiva, isso sim pode atrapalhar a minha salvação, e aí sim eu tenho que buscar, tanto no louvor, quanto na palavra, quanto com o meu pastor, sentar com eles e pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo amar minha mãe. Isso, gente, parece impossível, mas é sempre mais, acontece com tanta frequência, essa coisa de, eu não gosto da minha mãe, eu não consigo conviver com a minha mãe, eu não perdoo meu pai pelo que ele fez, isso é muito forte, e isso sim pode atrapalhar uma salvação. Então, muito bem, a gente tem alguns minutos apenas, né? Temos 10 minutos, a gente não vai ficar preso nessa pergunta. Acredito que foi direcionado ao pastor, o pastor respondeu. Nós vamos ouvir a segunda pergunta, então. Vamos ser bem objetivos, irmãos, para a gente tentar ouvir mais uma pergunta. Minha pergunta é para o Fernando. Eu queria perguntar a você, na condição de psicólogo cristão, por que você acha que criou-se no nosso meio cristão essa correlação de depressão com demônio, de ansiedade com demônio? Você acha que é porque a depressão é uma doença não palpável, que a pessoa vai lá no médico, faz um exame e vem escrito depressão? Nunca vai ter, né? Porque as pessoas não correlacionam, por exemplo, diabetes com demônio, colesterol com demônio. Então a minha pergunta é, você conhecendo os dois lados, né? O lado profissional e o lado espiritual, por que você acha que criou-se essa cultura no nosso meio? Tá, vamos lá. Eu acho que eu respondi essa pergunta de certa forma anteriormente, né? No sentido de essa questão da depressão em si. Porque quais as diferenças, né? A depressão hoje, aquilo que as pessoas, o paciente está chamando de dor, é só a manifestação física. Então é a ponta do iceberg. Então a gente, né, na análise a gente vai aprofundar isso e vai entender por quais motivos que ele adoeceu, certo? Então assim, aí a diferença. O que acontece? Foi-se historicamente, culturalmente construído ideias equivocadas a respeito disso daí. Então, como eu falei,
antes, ignorância assim, mesmo, entra, né? né, na ignorância, na falta da informação, do conhecimento, às vezes entra naquilo que a pessoa acha que dá medo, dá nome aos seus medos pelo achismo, não necessariamente é. Mas isso, falar de psicologia é falar de cultura também, né? Não dizer que tudo é doença e também falar de saúde é falar de política pública, de disseminamento dessas informações corretas, entende? Então, assim, ao longo do tempo, até as vias de tratamento era diferente, né? Vinham primeiro pela fé, não que isso seja errado, mas as maneiras como aquela pessoa tinha uma má fé, isso era importante para ela, ela buscava daquela forma. Então, assim, aí, de certa maneira, ela não errou porque, eu vou chamar ela de burra. Não, o conhecimento, que ali fazia sentido para ela. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é não generalizar essa questão. Aqui a gente está falando dentro do ambiente religioso. E lá fora, né? Talvez para uma avó um chazinho ali já resolvia, né? Para um cara das religiões aí africana, ele fazer um trabalho, talvez aquilo ali para ele é importante. Para nós é a fé em Jesus Cristo. Pegando um gancho nisso, e aí a Beth tem uma pergunta para ser feita, a gente já passa para ela, dentro do nosso tempo ainda, mas eu acredito que isso foi sendo criado, sendo construído dentro de uma igreja, dentro de um ambiente religioso, justamente pela falta de informação e o comodismo. E agora a gente se inclui nisso, porque qual é o principal motivo de estarmos hoje aqui participando de uma imersão? É trazer a clareza para assuntos práticos como esse. E olha, isso vem acontecendo já há anos, só que a gente não parava para conversar sobre isso. Outra coisa que é importante falar, isso inclusive, aqui os irmãos são tudo da escola dominical, vai entender isso que eu estou falando. Por muito tempo, até dentro da religião e teologicamente falando agora, existiu uma separação entre o que é santo e o que era profano. Entende? Então, isso, na linguagem do crentez, juntou muitas coisas bagagens desnecessárias, que não necessariamente tudo que você adoece realmente é um pecado. A humanidade, depois que foi entregue este mundo para o maligno, nós sofreremos de dores. Então, nem tudo existe uma única causa, nós somos multideterminados. Assim como a Camila falou, falar em saúde é pensar em alimentação, é não cair na inércia aí, né, não cuidar do seu próprio corpo, enfim, sedentarismo. Tem várias ações. Saúde é pensar de uma forma mais ampla, não somente no sentido patológico. Vamos ouvir a Beth fazendo a pergunta dela. Ok, paz do Senhor, irmãos. Na verdade, é uma contribuição com relação a estudos sobre a questão de demônios e, enfim, né? Nós ouvimos os profissionais falando, eles mais que ninguém estão mais cientes do que nós a respeito, a questão de as pessoas acharem que a pessoa está possessa de demônios, que é alguma coisa espiritual, né? Que está depressiva, está com síndrome do pânico. O síndrome do pânico, ele é bem difícil de ser tratado. O pessoal sabe, os profissionais sabem disso. E é muito difícil da pessoa procurar ajuda, porque ela própria vê que ela está numa situação que dá a impressão que ela está louca, que ela está vendo, é demônio, porque ela começa a ver fantasmas, ela começa a ver coisas, ela começa a ver animais enormes na frente dela, ela começa a ver insetos gigantes caindo em cima dela, e ela não vai falar isso para ninguém, porque ninguém vai acreditar, principalmente nós cristãos. Vão falar assim: você está endemoniada, isso é demônio. Vamos orar, porque isso é demônio. Então, ela se fecha de uma forma que chega um momento que ela não vê mais saída, não vê que a saída dela é a morte. Eu estou falando isso por causa própria, tá? Porque eu passei por isso. A ponto de eu chegar e sair com o meu carro pelas rodovias da cidade e pedir para o Senhor que eu queria morrer, eu precisava morrer, porque a dor era grande demais. O problema era grande demais. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu não conseguia mais. E ninguém notava, ninguém via, ninguém percebia. Por quê? Porque era uma líder,
que ajudava os outros, que indicava os outros essa ajuda clínica. Muitas pessoas vinham até mim e eu falava: você precisa de ajuda clínica, você precisa de um psicólogo urgente, você precisa, senão você vai perder a sua família, você vai perder seus filhos. Eu não sabia como manifestar o meu problema. Muitos anos eu passei por isso, muitos anos, a ponto de eu não conseguir mais sair nas ruas que dá a impressão que quando eu ia atravessar as rodovias com o meu carro, já vinha uma carreta e iria me atropelar. Eu ficava parada: e agora, como é que eu saio daqui? Enfim, e só para encurtar o assunto, senão nós vamos muito longe. Como eles falaram, os profissionais falaram, isso é uma química, é um problema químico do nosso cérebro. É a falta da serotonina, ela não consegue mais, não tem mais esse equilíbrio. E no meu caso, eu tive que procurar por conta própria quando eu vi que eu estava morrendo. Ou eu ia fazer uma besteira, que era o pior. Que muitas pessoas hoje pensam, ainda infelizmente no nosso meio, que quando uma pessoa chega para fazer uma besteira dessa, é porque ela estava endemoniada, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Muito cuidado, você tem que analisar a situação, por que ela chegou àquele ponto. E eu não condeno, vocês podem até me condenar ao meu ponto de vista, mas eu sei o que eu já passei. E eu tive que procurar por conta própria, sozinha, já ajuda psiquiátrica, porque eu sabia que naquele momento eu teria que tomar medicamento para que eu pudesse voltar a viver, porque eu não vivia mais. E tomei por muitos anos, fiz o tratamento por muitos anos, aí voltei novamente, eu regredi novamente, parei de tomar o medicamento, mas eu regredi. Foi então que o meu psiquiatra falou: você tem que fazer a terapia, você tem que, porque o medicamento não cura ninguém, ele só vai estar camuflando, ele está te ajudando ali, amenizando as tuas dores, mas ele não cura, o medicamento não cura. Infelizmente, ele é uma química e vai te deixar cada vez mais dependente dele. E você precisa da cura. E a cura é por meio da terapia. O psiquiatra falou para mim: a cura é por meio da terapia. Porque é lá que eles vão descobrir, eles vão te ajudar, eles vão te dar as possibilidades. Enfim, procurei a ajuda terapêutica, fiz durante 1 ano. Abandonei, como a Camila falou. A maioria acha que vai curar, vai melhorar. Eu abandonei porque falha minha, deveria ter continuado. Mas abandonei, enfim, o meu tratamento ficou caríssimo, muito caro. Hoje eu tomo medicamento forte, que são medicamentos caros. Tratamento psiquiátrico é caro, porque o psiquiatra que eu vou, ele não atende por plano nenhum. Tratamento psicológico, daí, enfim, eu não trabalhei a prevenção. Por quê? Porque eu não tive ajuda. Eu não tinha ninguém que olhasse por mim: você precisa de ajuda, Beth. Como eu olhava para os outros e eu percebia e falava: você precisa de ajuda clínica, eu vou com você. Se você precisar, eu marco para você. Enfim, é isso que a minha contribuição. Muito bem. Obrigada. Nosso obrigado, tempo, Beth, muito obrigado. Infelizmente, não nos permite nós irmos adiante, mas com essa contribuição da irmã Beth é justamente para despertar, inflamar ainda mais a nossa intenção de hoje estar aqui. A imersão na palavra que nós estamos falando é justamente isso. Entender que o conhecimento acerca dessa dor na alma que a Bíblia faz menção é algo que nós precisamos entender a praticidade disso. Toda essa dor tem cura. Toda essa dor pode ser solucionada. Quem sabe a pessoa está numa fase onde ela não consegue mais ter fé para ser libertada, ser livre daquela situação. Por que a gente trouxe esse assunto aqui? E alguém pode, quem sabe, pensar assim: mas não era imersão na palavra, só falou disso e daquilo, trouxe 2 psicólogos e não falou nada de Bíblia. Entenda uma coisa, eu sempre falo isso no discipulado, quem participa sabe o que eu estou dizendo. Você não dá conta do que é simples, e às vezes que está preocupado com coisas profundas. Nós estamos aqui preocupados com uma dor que te aflige às vezes e você não sabe como resolver isso. E nós estamos te mostrando o caminho de que essa dor é real, essa dor existe e não pode ser ignorada. Essa dor, ela pode sim afligir você ao ponto de chegar nas vias de fato, em situações desesperadoras. Então, nós encerramos hoje a nossa imersão. Eu quero
que você que participou dessa imersão aqui presencial, a você que participou pela internet, nós teríamos mais uma pergunta de um irmão nosso que está nos acompanhando pela internet, infelizmente não vai dar tempo, mas eu gostaria que você saísse daqui com essas informações, de que o que você já passou ou está aí maquiando para que ninguém perceba, isso pode ser resolvido. Essa dor na alma que você sente pode ser sim acompanhada pelo seu pastor. Você é alguém que tem um pastor. Você tem alguém que ora pela sua vida, que intercede a Deus pela sua alma, pela sua vida. Nós sabemos o valor que uma alma tem. E nós sabemos como é desesperador uma alma gritar por socorro. Isso que a Beth falou, em alguns momentos eu já passei por isso. E também não tive ali a presença de alguém para falar alguma coisa ou para dar direção. E um dia Deus usou a minha esposa para falar justamente essa palavra para mim. Um dia você vai ser um pastor e você vai conseguir tratar dessas situações, porque você sabe, faz sentido para você. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está nos acompanhando, procure uma ajuda pastoral e também profissional, porque se nós unirmos o nosso conhecimento e essa graça de um atendimento espiritual, nós estaremos cumprindo uma verdade profunda da Bíblia: crescei na graça e no conhecimento. Então você tem tudo diante de você, basta você procurar. Pastor Menig, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando e trazendo também a sua contribuição. Camila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje compartilhando conosco, mostrando o caminho de como é simples, como é fácil chegar até lá. Fernando, muito obrigado também pela sua participação, a contribuição. A participação de vocês hoje foi de muita relevância, foi muito esclarecedor. E algo que eu percebi, e a gente às vezes não se dá conta disso, mas ficou muito claro para mim, algo que parece ser simples, mas para mim fez muito sentido. Um psicólogo, ele não dá diagnóstico, ele aponta possibilidades e responsabiliza a pessoa para entender isso. Muito bom. Nós somos mediador da reflexão, as respostas são com você. Muito bom, isso é muito bom, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Sábado nós teremos nosso culto de ceia, e um texto muito usado naquele momento, tão especial para nós, é: examine-se o homem a si mesmo. Olhar para si, se examinar. Esse autoconhecimento é de extrema importância. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente reunidos e nós falaremos sobre o tema o poder do não. Se você sabe falar não, venha ouvir algo que a gente vai contribuir com você. Se você tem dificuldade em falar não, venha aprender, chame alguém, convide alguém. É um tema prático e está aí diante de você todos os dias. Nós teremos uma atividade extra essa semana, um trabalho que estará acontecendo aqui. Na nossa próxima quinta-feira, nós não teremos o culto de ensino, será um seminário de liderança na quinta-feira para toda a igreja, um seminário de liderança. O pastor Alain do Pernambuco estará aqui trazendo para nós, passando a nós então esse seminário na quinta-feira, aberto para toda a igreja. Aproveite e venha participar deste seminário que vai ser bênção para a nossa vida. Na sexta-feira, o pastor Alain continua com a gente, mas na sexta-feira será apenas para a liderança da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Nesta quinta-feira já. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que nós ouvimos aqui, te agradecemos pela contribuição da vida dos teus filhos, que estão, Pai, atendendo pessoas, contribuindo para o melhoramento da vida de muitas pessoas. Abençoe a cada um dos seus filhos que vieram, aqueles que nos acompanharam pela internet, que eles possam também, Senhor, se sentir tocados pelo Senhor através da clareza da sua palavra, e que nós possamos encontrar ao longo dos dias a
cura, a libertação desta dor que aflige a nossa alma. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e só quem foi abençoado nesta noite diga amém.